Graça e paz. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, Salmos 27. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu inicio os irmãos logo em seguida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A igreja. Quando Três. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, todos. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, a explanação da Tua palavra. Usa-nos, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, e abençoe a vida de cada um. Prepara, Senhor Deus, os nossos corações. Acalma, Senhor Deus, a nossa alma, para que a gente possa ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema de hoje é instrumentos utilizados por Davi em situações de aflição. Quais são os instrumentos apresentados aqui por Davi em momentos em que a calamidade ou a adversidade bate em nossas portas? Eu quero que vocês imaginem a seguinte cena. Vocês sentados numa poltrona na sala de vocês, e vocês estão completamente tristes, completamente angustiados, talvez por uma situação de um telefonema anunciando a morte de uma pessoa muito querida, e talvez em alguma situação de perda de namoro, né? Levou um fora, ou do namorado, ou da namorada. Puxa, e agora o que eu vou fazer? Existe uma outra pessoa, né, que eu possa gostar? Ou talvez vocês estejam passando por uma adversidade tremenda. Vocês receberam a ligação do chefe e aí pediram que vocês levassem a carteira de trabalho, porque você acaba de ser demitido. E aí você pensa, e agora o que eu vou fazer para cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus pais que já estão em idade avançada? Talvez vocês tenham pego um exame de saúde e tenham lido e diagnosticado de uma enfermidade rara e de difícil cura. O que eu vou fazer numa situação dessa? Talvez alguns de vocês estejam passando por um assédio dentro do próprio lar,
ou no próprio serviço, ou sendo perseguido por algum vizinho, e vocês não sabem a quem recorrer. Talvez vocês estejam passando por alguma demanda judicial, talvez alguns estejam sendo caluniados, difamados, e não sabem o que fazer. E de repente, alguém bate a porta. Você vai lá, olha, pelo buraco do olho mágico, né? E aí você abre a porta e vê aquele senhor de 50 anos de idade, mais ou menos, com cabelos grisalhos. Ele se apresenta: eu sou Davi. Aí você convida para entrar. Puxa, é o Davi, o rei de Israel. E ele começa a falar para você: irmão, não se preocupe, eu já passei por tantas batalhas. Está vendo essa cicatriz aqui? Foi um leão que eu peguei e agarrei para tirar um cordeiro da boca dele. Essa outra cicatriz que eu tenho foi quando eu lutei com o urso. Está vendo essa aqui? Foi uma lança que o meu sogro arremessou contra mim e quase me matou. Eu passei por adversidades tão grandes que vocês não imaginam, que o meu próprio filho tentou me matar uma vez. Outra vez eu tive que sair correndo de casa e sair porque o meu sogro estava querendo me matar, e fui esconder dentro de uma caverna. Algumas vezes eu tive até que me fingir de louco para salvar a própria vida. Fui para terra estrangeira e eu era rei, tive que me fingir de louco em terras estrangeiras. Fui general, fiz muitas estratégias, enfrentei exércitos, mas uma coisa, de todas as batalhas que eu já tive, de todas as lutas, até com o gigante, né, Golias, um cara temível, de quase 3 metros de altura, enfrentei até ele. Mas uma coisa que eu tiro a conclusão de tantas derrotas e vitórias, uma coisa eu tenho certeza, de toda a minha batalha na minha vida, é de que Deus nunca me abandonou. E esse é o que a gente vai falar a respeito disso, de algumas estratégias apresentadas por Davi nesse capítulo 27, alguns instrumentos utilizados por Davi no dia em que a adversidade vai bater em nossa porta. O contexto aqui do livro de Salmos, o livro de Salmos, alguns teólogos falam que é a anatomia da alma humana. Ele representa a angústia do povo, né, do povo sedento por um Deus. Alguns teólogos dizem que existe uma coleção incrível de aconselhamentos dentro do livro de Salmos. Esse texto é extremamente relevante aos dias de hoje. Eu tenho visto e ouvido, né, alguns filósofos popstars, e qual a juventude nossa tem ouvido, e eu tenho percebido que alguns deles estão utilizando até versículos de Salmos. Antes eles utilizavam sem citar, e agora estão até citando a fonte. Então, nós temos um tesouro precioso e a gente precisa utilizar desse tesouro. Os Salmos é o retrato da nossa vida, de altos e baixos, e revela a vida como ela é. Qual é a questão do capítulo 27? Do que ele fala? Davi estava sendo perseguido, estava sendo caluniado, a gente vê isso no versículo 2 e no versículo 12. Existe uma expressão hebraica que é no versículo 2, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. Essa expressão me destruir em hebraico significa: estão me caluniando, estão me difamando, estão falando coisas, inverdades contra mim. E no versículo 12 ela confirma isso: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. Davi então estava passando por esse momento de perseguição, ele estava sendo caluniado, difamado. E qual a estratégia desse homem de Deus, experimentado na arte da guerra e de tantas adversidades? E é sobre isso que a gente vai falar. São 3 instrumentos que Davi nos apresenta para que a igreja possa utilizar como forma que no dia das aflições a gente possa utilizar. No primeiro instrumento ele vai estar no versículos de 1 a 6, o segundo instrumento no versículo de 7 a 12, e o terceiro e último instrumento vai estar no versículo 13. Primeiro instrumento. Qual é esse primeiro instrumento? É declare a fé em Deus. A gente vai ver aqui
no primeiro, segundo e terceiro versículos, Davi começa falando assim, começa afirmando, Deus é a minha luz e a minha salvação. E aí ele termina com uma interrogação, a quem terei medo? Ele começa apresentando, fazendo essa analogia de que Deus é luz. Deus é luz, a palavra de Deus é luz, ilumina o nosso mundo em trevas, onde a ciência não tem uma explicação para a tragédia humana, onde a sociologia, onde a economia, a filosofia não consegue explicar a razão de tanto sofrimento que a humanidade passa. E quando a gente vê as últimas guerras mundiais, onde a esperança do homem estava na razão humana, na racionalidade, e a humanidade viu que a razão não consegue explicar e não consegue evitar tanta tragédia humana, e Davi começa falando que Deus é a luz e Deus é a salvação. É só Deus que ilumina, que traz luz, que explica as agonias, os sofrimentos, as origens, a ontologia, o que é a razão do ser, onde tudo começou e onde tudo vai terminar. Homem, experimentado da guerra, Davi, ele faz uma analogia. Imagine a seguinte cena. Nós temos um exército aqui na nossa frente, e Davi fala isso, fala, pode exército me cercar, e eu não vou temer, e pode vir para cima de mim, eu não vou temer. Imagine, irmãos, o exército chinês na tua frente, o exército dos Estados Unidos atrás de você, e aí ressuscita todos os exércitos de Roma, né, na tua direita, né, e aí imagina o exército da Rússia na tua esquerda, e aí de repente o Hitler, né, o general lá, fala, agora pode atacar, ataca eles, né? Davi era tão experimentado, falando, pode se reunir todos esses exércitos, que eu não vou me abalar, porque eu sei quem é que está comigo, e Deus, em um clique, Ele pode fazer todo mundo perecer. Essa era a confiança que Davi estava expressando. Esse era o primeiro instrumento que Deus está mostrando aqui para a gente. Declare a sua fé em Deus. Lembre das suas batalhas antigas, de situações e dias em que vocês estavam pensando, puxa, está tudo perdido, e de repente, e você vê que passou aquele dia, e Deus te deu um livramento, e Deus foi aliviando, e você foi, puxa, passamos por aquela tragédia. Então traga isso à memória de vocês, que a gente não seja igual Pedro, que quando ele começou a andar sobre as águas, em vez de ele olhar e fitar ao Senhor Jesus Cristo, ele fitou as ondas, e aí foi o princípio de ele se afogar. Então que a gente não fique olhando as tragédias, mas sim que a gente olhe, que nossos olhos, nosso foco esteja sempre voltado a Deus. E é isso, o primeiro instrumento que Davi começa a explicar. No versículo 4 aqui, ele fala uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Existe uma conexão entre esse versículo, o qual Davi fala, uma coisa eu busco, é habitar na casa do Senhor. Os salmos representam a angústia do ser humano, essa angústia, essa ânsia de sempre querer buscar a Deus. Infelizmente o ser humano, nessa ânsia de buscar a Deus, e não sabendo, porque ele encontra-se em trevas, ele vai erigir ídolos. O ser humano é uma fábrica de ídolos, e a gente constantemente vai buscar erigir ídolos. E a gente encontra isso aonde? Na riqueza, no poder. Constantemente o ser humano então vai buscar essa segurança em todos esses aspectos desviados de Deus. Mas é o único ídolo, o único a quem a gente pode buscar, e aqui Davi expressa isso, é eu buscar o Senhor. Por que isso? Por que tem essa conexão com Éden, né, com o jardim do Éden? Porque a gente foi criado, irmãos, para a gente se relacionar com Deus. Constantemente, a gente vê nos primeiros capítulos de Gênesis, o homem sempre se relacionando com Deus. Deus vindo, conversando, dando missões, Deus perguntando, Deus inquirindo, Deus colocando responsabilidades. O ser humano foi feito para se relacionar com Deus. Nós, quando fomos resgatados, justificados e redimidos, o próprio Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Agora nós somos templos do Espírito Santo. Ele habita dentro
de nós. Irmãos, se nós então somos templos do Espírito Santo, se nós estamos hoje, enquanto resgatados, enquanto redimidos no Senhor, justificados, nós habitamos juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Portanto, a nossa mente deve estar sempre voltada para as coisas do céu e não aqui. Infelizmente, muitas das razões da nossa ansiedade de hoje é porque a nossa mente está sempre dividida. A gente fica muito preocupado com as coisas daqui e a gente esquece de direcionar nosso foco nas coisas de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Versículo 5: Pois no dia da adversidade ele me ocultará, no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre a rocha. Irmãos, Salmos aqui não está falando que Deus vai nos livrar das adversidades. Pelo contrário, ele está falando assim, com toda certeza, no dia da adversidade. Alguns dos irmãos talvez não estejam passando por adversidade. Eu também não estou querendo jogar praga, que você vai passar por adversidade. É a própria palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aqui são instrumentos para que o dia da adversidade a gente tenha certeza que Ele vai nos ocultar. É como se fosse aquele pai, né, que a primeira reação de um perigo, pega a criança, coloca onde? Coloca atrás. Eu vou te ocultar. E fala que vai também nos elevar. Irmãos, quando eu tinha 6 anos de idade, foi o primeiro dia que eu conheci o mar, né? Eu lembro daquela imensidão e eu fiquei assustado. A primeira coisa que fui fazer, ver se era salgado, e era salgado mesmo a água do mar. E eu fui indo para dentro do mar com 6 anos de idade, e as ondas batendo aqui nos joelhos, e eu fui indo mais ainda, cheio de confiança, e de repente vi aquela montanha, aquele muro de onda para cima de mim. E aí eu fiquei desesperado, falei, agora eu estou perdido, né? E a onda veio crescendo, na hora que chegou perto de mim aqui, eu morri, né? Eu acho que eu não tinha nem esse sentimento do que era, a percepção do que era a morte, mas naquele dia eu pensei que era o último dia, com 6 anos de idade. Mas de repente eu fui elevado por sobre a onda, né? E a onda que era para cima de mim, que era para ser para cima de mim, bateu nos meus pés. E aí eu olho quem foi que me levanta, a minha mãe, que me levantou. Irmãos, Deus faz a mesma coisa com a gente. No dia que você vê que aquela montanha de onda está vindo sobre você, Deus vai te elevar, Deus vai te ocultar no meio das adversidades. Ele não promete que vai retirar as adversidades, mas Ele vai estar continuamente com a gente. E Davi tinha essa certeza, né? No versículo 6 fala que será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos. Irmãos, essa expressão, alegria, significa, será exaltada a minha cabeça, significa que a nossa honra vai ser restaurada, a nossa dignidade vai ser restaurada. No dia que nós fomos resgatados do império das trevas, Deus nos restaurou a nossa dignidade e a nossa honra foi restaurada porque Cristo nos justificou de todo o pecado. Irmãos, esse é o primeiro instrumento utilizado por Davi nesse período, nessas situações de aflições. Declare a sua fé em Deus. Lembre das suas batalhas antigas e das pequenas vitórias. Muitas vezes algumas batalhas vão ser perdidas, mas não representa que você perdeu a guerra. Uma batalha perdida pode ser até um passo de vitória para a guerra, para a grande vitória da guerra das suas vidas. Qual é o segundo instrumento utilizado por Davi no dia da adversidade? É o clamor ao Senhor. A gente vê isso no versículo de 7 a 12. Eu gostaria que os irmãos lessem, vamos ler o versículo 7 e 8, todo mundo juntos, o versículo 7 e o versículo 8. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Irmãos, a gente vê aqui o segundo instrumento utilizado por Davi. Lembre do primeiro? É declarar a nossa fé em Deus. Anote isso.
para que sirva de instrumento do dia que aconteceu o dia mal. Vou me lembrar dos conselhos de Davi, homem inspirado, a palavra inspirada por Deus, né? Então, declare a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. O segundo, clame ao Senhor. Esse é o segundo instrumento. E a gente vê aqui, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim. E aí, o que ocorreu no coração de Davi nesse momento? Ele escutou como se fosse o sopro. E a gente vê aqui a ação do Espírito Santo agindo na vida de Davi. Ocorreu-me em meu coração a seguinte frase: buscai a minha presença. Irmãos, quem foi que falou isso? Foi o próprio Davi? Não, a gente vê um ordenamento de Deus aqui, é como se Deus estivesse falando. É o Espírito Santo de Deus claramente falando nesse versículo 8. Buscai a minha presença. Foi soprado isso para Davi. Imediatamente Davi respondeu: buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Irmãos, Davi continua na sua declaração de fé e ele se sente impulsionado pelo Espírito Santo, porque de nós nada sai coisa boa, né? É Deus que efetua tanto o querer como o realizar em nossas vidas. É Deus que começa, é Deus que dá o start. E Deus colocou no coração dele. Doença para Deus não é doença, mas é apenas o bem, numa forma misteriosa que a gente não entende. Mas para Deus é bem. Perdas são ganhos. Morrer é viver. Nenhum mal, no sentido mais estrito da palavra, pode acontecer aos amados de Deus, pois tudo coopera para o bem dos seus amados. As coisas ruins fazem parte de um plano eterno de Deus. E eu acho muito interessante, irmãos, aqui no final, espera pelo Senhor, que é o terceiro instrumento, é esperar no Senhor. E tenha bom ânimo, é como se aqui Davi tivesse falando para a gente, né? Davi, na sua alta experiência de homem, de Deus, de tantas batalhas, e aqui ele termina falando, é uma questão aqui de iniciativa nossa, responsabilidade nossa. Olha o que ele fala: tenha bom ânimo, fortifique-se no teu coração, espera, pois, pelo Senhor. É como se ele estivesse falando assim: levante, tenha bom ânimo, levante a cabeça, né? Há uma luz no fim do túnel, Deus vai te levantar, Deus não vai te desamparar, Ele vai ficar o tempo todo do teu lado. Tenha ânimo, levante e ande rumo à eternidade. Algumas vezes a batalha a gente perde, mas para que seja estrategicamente representando uma vitória da nossa grande batalha, da nossa vida. Amados, Deus nos garante essa vitória, e que a gente possa lembrar desses três instrumentos, que é declarar a nossa fé em Deus quando a adversidade vier. Lembre das suas batalhas e lembre das vitórias que Deus te deu. Lembra que você foi resgatado, então declare a sua fé, essa é a primeira. Segundo, clame ao Senhor. E terceiro, espere no Senhor, no tempo dEle, do jeito dEle, Ele vai te responder. E aqueles que não tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo, aqueles que se sentem desanimados, aqueles que se sentem angustiados, sobrecarregados, Jesus morreu na cruz para te salvar, de braços abertos, dizendo assim: venha, eu quero te dar consolo, eu te recebo assim como você está, eu perdoo os teus pecados, mas venha, não resista ao chamado do Senhor. Jesus quer te consolar, quer te perdoar e quer te receber. Que Deus possa estar falando aos nossos corações, que a palavra de Deus permaneça firme aos nossos corações. Vamos abaixar nossas cabeças. Senhor Deus, a gente te agradece, Senhor Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque a tua palavra ela é firme, Senhor Deus, ela é forte, ela é penetrante, ela corta, Senhor Deus, ela desvenda as coisas que estão em nossos corações. E nós clamamos a ti, Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, por esse ensinamento, ó Pai, da tua palavra, onde nós vemos, Senhor Deus, esses três instrumentos apresentados pelo Senhor, que é declarar a nossa fé em Deus,
que é buscar ao Senhor e que é esperar no Senhor a tua resposta. E que a gente nunca possa desconfiar do teu amor pelas nossas vidas, Senhor Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto. Eu quero convidar à frente as famílias de oração, o presbítero Gersi, Maciel, junto com a sua esposa Eula, seus filhos, João Marcos e Raquel, o Felipe, a Jéssica, as netas Helena e Bianca. Também, ontem comemoramos aqui 80 anos do nosso irmão presbítero Gersi. Também a família do Frederico José Tadeu e a Reide, com os filhos Conrado e Luíse, a sua sogra, o genro João Paulo, seu cunhado, eles estão indo, com exceção da Luíse, com o João Paulo, estão indo para Portugal essa semana e para morar ali. Então estamos despedindo do Tadeu e da Reide e do Conrado essa semana. Nós vamos orar também pela família do reverendo Armando e a dona Cacilda, em Moçambique. Os aniversariantes de casamento, o presbítero Ramon e Heloísa, missionários da nossa igreja, o Alex e a Laira, o seminarista Davi Medeiros e a Laila, o reverendo Armando e Cacilda, Davi Rodrigues e Amália, reverendo Gessé e Holanda, missionários na África do Sul, presbítero Jair Barbosa e a dona Aurora, que estão conosco hoje, uma alegria comemorar com eles aqui. O reverendo senhor Jair é presbítero em Alto Paraíso, estão comemorando 58 anos de casado. Quarta-feira, Orlando e Ana Maria, Cádiz e a Adelaide, José Cássio e Leila, e Pedro Henrique e Megli. Os aniversariantes da semana, Davi Luiz, Eduardo Ubner, Lívia Dunes, Marisa Fernandes, Elisa Rosa, missionária, Aurize, também missionária. Na segunda-feira, Ana Socorro, Antônio de Pádua, Débora Rezende, Frederico Roste. Na terça-feira, Carmen Cecília, Jorge Feitosa, Maria Heriberta, Neuza Lopes, Vitor Nogueira. Na quarta-feira, Davi Venâncio, Carla de Souza e Mônica Araújo. Na quinta-feira, Bruna Caroline, Fernando Leme, Job Xavier, Miriam Cardoso, Sandra de Miranda, Janete, missionários também no Panamá. Na sexta-feira, Danúbia Souto, Gabriel Jesus, João Borges, Júlio Borges, Larissa Oliveira, Luciana Ramos, Adele, Maria Augusta, Oswaldo Sampaio, Paulo de Tarso, Rodney, Sara Parreira e Gil Duarte, esposo, marido da Maria Lúcia, missionário em Moçambique. Sábado, presbítero Evaldo, Giovana, Luísa, Marcelo Borges, Miguel Weiner, Noélia Rosa, Raul Burjac, Sara Borges e Joshua, que é filho do reverendo Josué Yupang, que trabalha no Peru. Então, meus irmãos, queria que os irmãos viessem à frente, aqueles que eu chamei, os seus familiares, venham com seus familiares todos. Vamos ficar em pé, não é? E eu queria encerrar esse culto em oração, colocando a vida de cada um no altar de Deus, das famílias. Se você tem um motivo de oração, venha colocar diante do Senhor neste momento. E eu queria pedir aos irmãos que orassem pelo nosso irmão Abimael. Abimael, um dos membros
mais antigos da nossa igreja. A esposa dele está com câncer já há alguns anos e ela está internada já em coma, num estado bem terminal. Dona Zilda, o nome dela. E eu queria que os irmãos se lembrassem, então, do nosso irmão Abimael nesse momento difícil da família, da vida dele, né? Isto. Eu tinha visto a Ana Siqueira ali, não estou vendo mais, mas o seu Hugo Siqueira completou essa semana, ele está em coma já tem 3 anos, já tenho falado com a igreja, e ele completou 68 anos essa semana, né? Então são muitas adversidades, né, pastor? Mas temos que declarar nossa fé, temos que clamar ao Senhor e temos que esperar no nosso Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse momento tão importante para nós, quando estamos aqui com o propósito, ó Deus, de colocar em prática a mensagem que ouvimos nessa manhã. Muitas são as adversidades, o Senhor de todas nos livra, mas muitas vezes não compreendemos a maneira que o Senhor faz todas as coisas. Muitas vezes somos acusados no trabalho e falsamente, às vezes maridos acusam suas esposas falsamente, às vezes as esposas acusam os maridos, os filhos são acusados pelos pais, os pais acusam os filhos falsamente. Às vezes ouvimos coisas na própria igreja que não gostamos. Pai, são tantas questões e essas são as menores. Diante de tantas lutas que esse mundo impõe sobre nós. Mas a Tua palavra nos convida, no meio do temporal, declararmos a nossa fé, aclamar o Senhor. Somos convidados, desafiados a esperar pacientemente no Senhor. Ó Senhor Deus, derrama a Tua graça sobre nós, Senhor Deus. Abençoe o Tadeu com a sua família, que o Senhor o abençoe, o guarde na mudança para Portugal. Que o Senhor abençoe nosso irmão Gersi, a Eula, a sua família, irmãos atuantes na Tua casa, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre os casais que completam mais um ano de casados, que haja alegria, que haja bênção, que o Senhor os abençoe, que o Senhor guarde, ó Pai, toda a família, os filhos, os netos, aqueles que os têm, que o Senhor coloque a Tua mão, ó Pai, sobre esses casais. Agradecemos muito pela vida de cada um, colocamos no Teu altar a vida do Sr. Jair, da Dona Aurora, irmãos queridos também dessa igreja. Nós louvamos ao Senhor, Pai. E abençoe os aniversariantes dessa semana, que o Senhor ministre a Tua graça sobre cada um deles também. Sobre todos os motivos que são trazidos aqui, Pai, nós clamamos ao Senhor, especialmente colocamos a vida do seu Abimael, seus filhos, e pedimos pela Dona Zilda. O Senhor pode todas as coisas, Pai. Faça a Tua vontade, abençoe essa família e aqueles todos que se encontram enfermos, que a bênção do Senhor os visite neste momento, Pai. Nós agradecemos muito pela presença hoje conosco da Dona Marlene Galdino, que depois de uma cirurgia tão pesada, tão séria, ela está aqui conosco, louvando e adorando ao Senhor, Pai. Muito obrigado pela resposta da oração da igreja sobre a vida dessa irmã. Nós louvamos ao Senhor por tudo e agradecemos no nome do Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as bênçãos
do Espírito Santo, consolo, conforto sejam derramados sobre a tua igreja aqui presente, sobre todos os que estão espalhados por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Dê um abraço no irmão. Elisângela vem aqui à frente. A dona Marlene está lá atrás, eu acho. Então, se alguém viu a dona Marlene aí, dê um abraço nela também. Deus abençoe a todos.